E aí, meu querido? E aí, minha querida? E aí, com língua de sogra mais safado que vocês vão ver. Tudo bem com vocês? Hoje estamos eu e Carlos, para um momento muito especial, certo, meu querido? Exatamente, é o Happy Birthday. Não, mentira, é aniversário, não é? É Calma. aniversário. É o anniversary do nosso podcast. Tá vendo? Né? Então, estamos aqui porque vamos completar agora 1 ano de existência desse podcast maravilhoso para transformar a sua vida. Estávamos aqui tristes porque compramos esse negocinho que eu não sei o nome, né? E esperávamos pelo menos que fizesse um pouco de barulho. Colocar no Mas Reclame nada. Aqui, isso aqui. Mas estamos aqui, né, para prestigiar não só o nosso trabalho, mas o acompanhamento de vocês durante todo esse tempo com a gente. Porque se não fosse por vocês, talvez a gente nem estivesse aqui, né? Exato. Pra que falar se não tem audiência, não tem ninguém pra assistir, pra prestigiar o nosso trabalho? Então agradecemos a você. Espero que você consiga sentir esse carinho, essa proximidade nossa aí da casa de vocês. Agradecer a todos os 938 inscritos. E você que não é, por favor, já se inscreve aí no canal. É aniversário do podcast, né? podcast. Então já se inscreve aí pra dar aquela força pra gente. Ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos até semana que vem. É o bom desafio. É o bom desafio pra gente. Mas lembra que você falou que queria até o final do ano chegar a 1000 inscritos? Ah, Isso aí faz sim. 2 semanas atrás e a gente só falta 62. Então, Estamos cara, quase lá. eu acho, na verdade, que até subiu um pouquinho. Eu acho que tá 946 agora. Ah, é? Aham. Se eu não me engano, Desculpa, tá isso. não atualizei, não peguei a atualização real. Mas mesmo assim, a gente já tá no caminho e, claro, com a ajuda de vocês, compartilhe com amigos, né, familiares que também querem aprender inglês, que também querem se transformar, porque aqui nós trazemos vários convidados de diversas vertentes. E eu queria muito começar o podcast, pra você que não segue a gente desde o começo, por exemplo, falando como que surgiu, né? Por que Exchange Pass? Por que essas cores aqui? Porque normalmente quando uma pessoa pensa no curso de inglês, ela pensa em uma bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Aquelas cores normais de curso de inglês, branco, azul, vermelho, certo? Só que o Exchange Pass, ele seguiu uma vertente totalmente diferente. Porque o que eu quis aqui foi trazer uma pegada muito diferente. O Carlos depois veio para agregar, né, mas vocês que acompanham desde o começo sabem que antes era somente eu aqui no podcast, e aí eu pensei assim, poxa, falar inglês é falar inglês com o mundo, não é falar com um país específico. Eu posso aprender um sotaque específico, ou focar no inglês específico, mais o inglês americano, mais o britânico, mas a gente tem que ter ciência que quando a gente fala inglês, a gente vai falar com pessoas de todo lugar do planeta. Então é importante ter isso. E por que eu desenvolvi o logo dessa forma, né? Por que essa identidade? Por que azul e verde? No início eu achava que era de Dublin, St. Patrick's. Eu achava. Podia ser. Mas não, Podia é ser. porque quando eu trabalhava no aeroporto, e eu aprendi inglês, porque eu cheguei no aeroporto sem saber falar inglês, então passei muito perrengue, fiquei muito tempo sem conseguir subir até de cargo por conta disso. O que aconteceu? Quando eu aprendi, eu consegui ter contato com outras pessoas que antes eu não tinha. Antes era só a cabeça baixa, pegava o documento, fazia o atendimento, obrigado. Você ficava até com um pouco de vergonha, né? Um pouco retraído. E aí depois disso eu consegui me abrir mais, já olhar para o passageiro, e eu falei com pessoas de todo lugar do mundo. Eu falei com pessoas de Moçambique em inglês, com chineses em inglês, com americanos e britânicos em inglês, com pessoas da Síria em inglês, e diversos outros países, nacionalidades, libanês. Eu conversei com eles em inglês, várias outras nacionalidades que eu nem faço ideia que eu conversei já em inglês. E a gente conseguia, o quê? Se entender, fazer uma comunicação, fazer um atendimento fluido. Então eu falei assim, poxa, falar inglês não é falar com um país específico, é falar com o mundo. Com e certeza. aí veio o quê? O planeta Terra, que é, né, representado pelas cores azul e verde. E aí eu pensei, legal, vou colocar azul e verde. Sendo que você que acompanha aqui a gente, você vê, né, o planeta Terra girando, se transformando no nosso logo. A introdução, exatamente. E aí, mas por que Exchange Pass? O que significa Exchange Pass? Ao né? pé da letra não seria passe de troca? Exatamente, passe de troca. Exchange tem 2 significados. Primeiro, exchange pode ser troca, e exchange também significa intercâmbio. E aí você tem pass, que é passe, ou seja, o passe para sua experiência fora. Isso que eu quis dizer com Passe isso. de intercâmbio? O seu passe para o seu intercâmbio. Né? O passe para você ir para o exterior, para você ter o que com as pessoas? Um exchange. Você vai ter uma troca com as pessoas. Então foi muito essa ideia que eu tive na hora que eu pensei em toda essa ideia. Que legal, cara, que legal. Eu lembro que quando eu entrei, primeira participação foi no episódio 14, né? E depois, por pura pressão, né? Eu fui colocado pra fazer e eu entrei do 19 em diante. Então desde o episódio 19 eu tô participando.
E eu lembro do propósito que você explicou do que era o Exchange Pass. Esse propósito era muito legal, cara. E qual que era o propósito mesmo? O propósito... Oh, calma aí, hoje você não falou o quê? propósito do podcast na intro. Verdade, eu não comecei a introdução como eu sempre começo, né? Exatamente, tá Então vendo? eu sempre começo, né, ali dando as boas-vindas a você que é novo aqui no canal e a você também que já segue a gente há muito tempo. E aqui nós trazemos diversas pessoas com diversos âmbitos diferentes. Então nós já trouxemos muitos nativos, ex-alunos, psicólogos, pessoas que falam sobre comunicação. Então a gente sempre traz tudo isso para transformação. Exatamente. Essa é a Esse palavra que o propósito. Carlos já estava aqui, ó. Vamos puxar transformação. É por isso que a gente está aqui. O Exchange Pass vem para causar uma transformação na sua vida em todos os âmbitos, não somente no inglês. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria saber de você. Conta aí, porque você só falou um pouquinho de como foi a sua entrada no podcast. Galera, vocês poderiam assistir o episódio 19, foi meio tenso. Mentira. Eu fiz, né, o episódio com você, o episódio número 14, e depois, se não me falha a memória, foi o 17 ou o 18, que foi o com o Daniel. E eu meio que participei ali do... A gente tem umas cadeiras aqui, um auditório, né? E eu participei ali do fundo do auditório fazendo as perguntas. E aí, tivemos a Lilian e o Marcelo, que era um casal de um brasileiro com uma suíça. E aí você falou assim, não, participa aqui do podcast que a gente vai fazer tudo em inglês, né? Acredito que ela não falava português. Não falava. Não, vamos ali. E aí, quando ele começou o podcast, ele já me apresentou como host, co-host. Eu falei, como é que é? Oi? Sem ele saber. Oi? Como é que é? Não tava no contrato isso. Eu só tenho uma outra versão, que é... Você perguntou assim pra mim, onde eu sento? Ah, foi? Você falou assim, onde é que eu posso sentar? Aí eu falei, ó, senta nessa cadeira aqui de rodinhas. Ah, verdade. Você não queria participar? Verdade. Aí eu falei, ó, aproveita e vem um pouquinho mais pra cá. Aí você veio aqui pro meu lado. Verdade. Aí quando eu comecei a introdução, eu já falei, ó, aqui do meu lado está o Carlos, o nosso co-host oficial. Galera, quem um dia quiser vir aqui conhecer a gente, manda uma mensagem pra gente e vem conhecer aqui o nosso estúdio, né, Exatamente, vem conhecer É um o lugar nosso espaço. bem legal, a gente pode marcar um podcast, você ficar acompanhando ali de perto e poder interagir também, né? Exatamente, né? Quem sabe os alunos aí poderem participar, o pessoal que prestigia a gente aqui na plateia. E também, após passar com a jornada no inglês com a gente, estar aqui sentado para contar a história. Melhor ainda, você quer conhecer aqui o nosso podcast, quer participar, quer ser nosso convidado? Então venha ser nosso aluno, venha completar a fluência em 1 ano e venha dar o seu depoimento aqui. Exatamente. Já tivemos outros alunos aqui, né? Uhum. Tivemos alguns. Alguns belos acho que uns alunos. 6, 7 alunos já passaram por aqui. Isso de cabeça talvez tenha sido até mais. É. Né? Ou de pessoas que vieram aqui e estão fazendo ainda, né, com a gente. O Diogo, por exemplo. É verdade. Nem lembrava que o Diogo era aluno, né? Ele é O Diogo foi que você ajudou a fazer a prova. Exatamente. Então, olha só, enfim, né? Como a história vai mudando. Porque quando eu comecei o podcast, obviamente, né? Tinha essa ideia de trazer alunos, trazer outras pessoas. Só que eu lembro que lá no começo eu ficava muito preocupado com a próxima semana. Tipo, quem eu vou chamar? E agora, quem é que vai topar? Naquela época eu tinha uns 2.000 seguidores no Instagram, hoje são 14. Eu não tinha tanto network, eu não conhecia tantas pessoas assim pra poder chamar. Então sempre ficava essa preocupação, não tinha muita recorrência ali no podcast, às vezes tinha semana que não saía. Então o começo ele foi muito desafiador. Difícil. Hoje a gente já tem as próximas 4 semanas, né? Exatamente. A gente Mas tem uma ainda planilha, assim tudo ocorrem planejado. imprevistos aqui. Pessoas que cancelam alguns dias antes. Exatamente. Aí... Não é tão simples e tão fácil de fazer o podcast, né, cara? Exatamente. Não é tão simples. Até, Não, pode falar. até porque a gente não quer trazer um assunto aleatório. Porque o tempo, ele é muito escasso. Sabe quando você fica muito tempo fazendo alguma coisa e depois você fica, cacete, mano, eu perdi muito tempo fazendo isso. Seja um jogo, seja você até que quer usar menos a rede social. Mas a gente fica se culpando por perder um tempo com algo inútil. Então eu e o Carlos, até o episódio que nós dois gravamos, se vocês verem, um episódio que tem muita visualização, é um episódio que a gente fala sobre o mercado de trabalho. É um dos podcasts que não tem convidado, mas tem ali um alto número de pessoas que assistiram aquele podcast. Então a gente sempre vem aqui trazendo algum tema legal pra desenvolver com vocês. E a gente estuda antes, né? Aquele que a gente... o podcast que nós fizemos sobre quem fala inglês ganha 83% a mais no mercado de trabalho. Exatamente. Teve de comunicação, tudo foi estudado antes, né?
Para trazer o melhor. E falando nisso, teacher, até esclarecer para as pessoas o porquê que eu também comecei, né, a fazer o podcast. Foi porque nós fechamos uma sociedade. Exatamente. Quer contar ou eu conto a história de como a gente se conheceu? Não, pode contar. Eu só antes vou dar um parecer aqui pra galera, porque o Exchange Pass, o podcast, ele também é o Exchange Pass, o nosso curso de inglês. Eles estão ali correlacionados. Então, nós temos, né, o curso, mas nós temos o podcast para mostrar para vocês e para as pessoas que ainda não falam inglês, até mesmo para as que falam, que o inglês muda vidas. Todos os convidados que vieram aqui, eles tiveram alguma coisa relacionada ao inglês, alguma transformação. Entendeu? Então o podcast ele tem esse intuito de não só a gente ensinar vocês o inglês, mas também trazer prova social das pessoas que tiveram a vida impactada. Mas, teacher, com certeza, pode falar. Não, e aí, só pra complementar ainda, a gente cria todo um universo de conexão de vocês com o inglês. Então, por exemplo, no nosso curso, nós temos live toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós fazemos uma aula ao vivo com todos os alunos. A quarta-feira tem aula no YouTube. Eu mando lá no link dos alunos também. Aí a gente tem o nosso workshop, que tem aluno nosso que fala assim, poxa, eu quero aprender a me organizar melhor para estudar, vai pro workshop, que normalmente é de terça-feira. Né? Ali são aulas mais reduzidas por ser só um workshop, mas ainda assim a gente cria todo um universo para você imergir no inglês, mesmo estando no Brasil, que é uma dificuldade de muitas pessoas. Aí tem as aulas gravadas de acompanhamento, tem um podcast que a gente traz às vezes nativos e dá para você praticar, ou professores de inglês que a gente já falou em inglês, como até o irmão do Carlos, que nem professor mas mora na Austrália. Sim. Então sempre tem algum ponto ali que dá pro aluno se conectar e aprender, né? Tivemos vários, tivemos. Aí os gringos também. Mas até antes, para quem ainda não entende ou para quem ainda não é aluno, porque os inscritos poderiam ser aluno, né? Temos aí 938 oportunidades de clientes. Exatamente. Para entender o ecossistema, né? Nós temos todos os públicos. O workshop, ele é um curso de inglês com um cronograma de uma semana, para você criar o hábito. Exatamente. Então, é algo, muito conteúdo, por um curso mais enxuto, pequeno, por um valor simbólico. Exatamente. Temos também o Beabá do Inglês, que é um curso básico de inglês. E aí, bem mais enxuto, com 40 horas, temos, né? 40 horas de conteúdo ali, por um valor de R$200. E temos aí o Exchange Pass, que é o nosso curso principal, que é o curso que vai te levar do zero a fluências em 12 meses. E estamos desenvolvendo ali um curso, uma mentoria. Não é uma mentoria, que a gente está mudando o nome. Como é que é o nome que você falou? A consultoria? Que você falou na mentoria. Eu falei consultoria, teve uma outra palavra que eu falei, mas eu não tô lembrando. Voltando aqui um pouco, semana passada eu fiz o podcast sozinho, não apresentei que o teacher Giovanni não estava aqui. Fiquei chateado. Ficou chateado, ele ficou triste. E aí, desculpa então, teacher, desculpa. E aí, semana passada ele não pôde estar com a gente pelo fato de estar fazendo uma imersão. Explica melhor o que você estava fazendo. Semana passada eu não estava aqui no podcast porque eu estava numa imersão só para professores de inglês. Tinha uma professora de espanhol lá também, né? Mas a maior parte ali, 99,9% eram professores de inglês, e nós estávamos falando sobre estratégias para o aluno aprender mais rápido, ferramentas online para fazer com que o aluno consiga fazer atividade e ainda assim a gente passar um feedback para o aluno pela própria plataforma, poder engajar mais os alunos e fazer um cronograma mais plausível para a realidade deles. Então, assim, foi uma coisa que, virou minha cabeça de como dar aula. Então, se eu já era um bom professor, eu virei um professor melhor ainda depois daquela imersão. E tudo que eu tirei de conhecimento vai pro curso. Exatamente. Então a gente vai sofisticar o curso. E ao sofisticar o curso, ao trazer mais ferramentas, ao trazer mais individualidade e pessoalidade, a gente também vai aumentar o preço pra gente conseguir selecionar ali as pessoas que realmente falam assim, ó, eu estou engajado, eu estou engajada, eu não quero mais perder tempo, eu quero realmente transformar minha vida com inglês. Tem muita novidade pela frente. Exatamente. Então acompanha a gente de novidade. O Giovanni, ele está estudando para poder ensinar vocês melhor. Então não é um professorzinho qualquer. Exatamente. Não é um mero teacher. Ele é o teacher. Exatamente. É um teacher. Não é qualquer teacher, é o teacher. Exatamente. Agora até, né, voltando e falando então sobre... Peraí. A minha história
e a história de Carlos Barbosa, meus queridos. Agora vocês vão saber Ele como eu guardou conheci essa esse música homem. aí. Ele guardou essa música aí. Guardei. Então, eu e o Carlos, nós fomos num curso de tráfego pago, né? Pra quem não sabe o que é tráfego pago... Tráfico, né? não é tráfico, não é tráfico. É tráfego. Tráfego pago, eu vou explicar de uma forma bem porca, porque não é o objetivo. É uma forma que a gente faz de impulsionar o nosso conteúdo ou o nosso curso para que chegue a mais pessoas. É isso, tá? Por meio das redes sociais. Beleza. Estávamos lá nesse curso. Segundo dia que a gente se falou, eu não ia. Fiquei muito desanimado porque o meu celular caiu de tela no chão e quebrou todo. Eu estava sem celular. E, enfim, falei, não vou porque eu tô engajado. Fui. Fiquei até o final e o dono ali do curso, né, ele falou, gente, eu vou ficar aqui uma hora... Matheus, que também é nosso aluno, O Matheus também que é nosso aluno hoje. Ele foi dar o curso pra gente, que a gente se conheceu, desenvolveu o produto e agora ele é nosso aluno também. Ele falou, gente, eu vou ficar uma hora a mais aqui pra tirar dúvidas de vocês. Quem quiser ficar pro happy hour, pode ficar pro happy hour. Exatamente. Ele ainda levou até cerveja, tinha Heineken, mas eu tava sem beber naquela época. Eu fiquei 1 ano e 3 meses ali compromissado, que eu falei, preciso mudar algumas coisas aqui. Fiquei sem beber, fiquei pelo network mesmo, pelas perguntas. Aí ergui a mão pra perguntar e falei, sou professor de inglês, né? E comecei a explicar sobre as minhas dificuldades naquele momento. E aí vem a parte que o Carlos entra. Porque o Carlos falou assim, quer contar essa parte? Eu vi esse chapéu, rapaz. Não tive como não me seduzir. Eu vi o rapaz, levantou a mão, falou algo sobre inglês com um chapéuzão. E foi fácil de encontrar, porque eu fui conversar com você, já era na saída, né? Uhum. Então, até voltando, né? E por que eu fui fazer esse curso de tráfego pago? Porque assim que eu voltei da Austrália, eu estava procurando entrar no mercado digital. Uhum. E já tinha um conhecimento, já tinha um pouco conhecimento, já fazia um... esqueci o nome, que é quando você ganha comissão, gente. Afiliado. Afiliado, fiz alguns de afiliado, não estava conseguindo dinheiro, mas falei, vou estudar tráfego pago. Só que, na minha cabeça, não sou especialista, então o Giovanni é o especialista, é quem domina do conhecimento, então eu estava estudando para fazer o backstage de alguma pessoa, e quando você começou a falar lá, eu falei, cara, por que eu nunca pensei em um professor de inglês? Fazia total sentido, porque eu conhecia do inglês. Imagina se eu fosse lançar alguém que fizesse sobrancelha. Não teria como eu entender do negócio, porque já é algo mais específico. Então, quando você falou sobre o inglês, eu falei, putz, eu vou trocar ideia com esse cara. E aí, na saída, foi tipo um enquadro. Falou, vai, rapaz, passa o celular. Foi eu pedir seu número, não foi? Você não podia pegar o meu número porque você tava... Sem celular, tava com o celular quebrado? Tava sem celular. E aí eu cheguei pro Giovanni e perguntei se ele podia passar o número dele e a gente ia entrar em contato. E aí, assim como uma mulher, ele me esquivou. Me esquivou acho que por 1 semana, 2 semanas. Por aí, cara. Mas eu entendi, ele tava sem celular. Exatamente. E aí nós conseguimos entrar em contato com ele, você respondeu depois de um tempo, e aí por coincidência nós fomos a outra imersão. Exatamente. E não estava combinado. Não estava combinado. E eu acho que o nosso contato ainda estava muito frio ali. O nosso contato ficou próximo nessa segunda imersão, que eu senti que... Porque se fosse só pelo celular, a gente talvez até fechasse alguma coisa, mas ia ser um pouquinho mais pra frente, né? Aí a gente foi pra uma outra imersão do Érico Rocha. Que somos alunos do Érico Rocha. Exatamente, estamos lá no Fórmula de Lançamento. Aí nos encontramos lá, por acaso, aí sentamos pra conversar. Não foi por acaso, a gente marcou de se encontrar lá. A gente marcou de se encontrar lá? Mas como a gente... Com o celular, quando você me respondeu... você falou que ia estar lá, aí a gente marcou de encontrar. Essa parte eu tinha esquecido. Tava com a Luísa, não tava? Tava com a Luísa. Então, exatamente. Show. E aí eu lembro que o Carlos tava com um problema pessoal, ele falou, cara, eu tô com um problema pessoal aqui, me dá uma semana pra eu resolver. E eu fui britânico. Eu dei 1 semana. 1 semana depois e aí, cara, tudo bem? E aí a gente marcou de se encontrar aqui em São Paulo pra trocar uma ideia. Foi. Em janeiro de 2024. Foi. E aí a gente conversou, fechamos uma sociedade e acho que uns 2, 3 meses depois a gente abriu a empresa juntos, né? Exatamente. A gente abriu a empresa 2, 3 meses. Isso aqui é uma empresa, a gente tá profissionalizando, tá deixando cada vez mais profissional para poder entregar o melhor para vocês.
Inclusive, eu estou profissionalizando a minha voz também, pra ficar melhor. A minha comunicação. Exatamente. Semana passada eu estava... Foi semana passada ou faz 2 semanas isso? 2 semanas. Faz 2 semanas eu e o Carlos, a gente estava aqui no prédio ao lado pra ver um curso de oratória, né? Pra melhorar a forma que fala, a forma que se comunica. Também pra passar informação pra vocês, né? Porque se a gente passa aqui uma informação de uma forma não clara, vocês não entendem aí e falam, poxa, não tá me ajudando muito. Então isso é muito importante, a comunicação. E nós queremos que vocês estudem, mas nós também estudamos para poder trazer o melhor para vocês, cara. Eu vejo muita gente falando que estudo é perda de tempo. Assim, né? Ah, não vou estudar porque eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar. Cara, não. No começo vai ser difícil, no meio vai ser difícil, mas no final vai ser vantajoso. Exatamente. E é aquilo que eu falo, da gente conseguir ver como alguma coisa que a gente aprende aqui ajuda a gente em diversos âmbitos da nossa vida. Exato. Então, poxa, a gente trouxe aqui no podcast alguém que fala sobre procrastinação. Peraí, mas se eu paro de procrastinar, eu termino meus projetos, consigo ficar livre, ter mais tempo para estudar inglês? Ou eu consigo parar de procrastinar algumas coisas que estão me impedindo de ganhar mais? Inclusive o inglês. Sabe um negócio que a galera fala demais e fala que você é a média do ambiente que você está? E aqui no podcast, onde a gente grava, né, que é um estúdio, tem muita gente interessante. Então, a todo momento, nós estamos conversando com pessoas interessantes. E agora mesmo, antes da gente começar o episódio, o Giovanni já fechou mais uma palestra. Exatamente. Esse ano eu já dei 4 palestras, 3 aqui pro grupo do podcast e uma numa universidade. Podcast, vamos falar o nome dele, que é Experience. É, né? A Experience, né? O PEX. É um hub gigantesco, né? O último episódio que eu fiz aqui sozinho foi com o Eli Dantas. E ele que faz parte ali da direção, né, daqui do podcast. O cara é maravilhoso, o cara tem um conhecimento, é empresário. Cara, quem não assistiu, vai lá assistir, que foi muito boa a conversa com ele. E também teve partes em inglês. Você viu isso, ele falando inglês? Cara, eu acho que essa parte eu não assisti. Foi muito boa. O Eli foi muito corajoso, cara. Ele fez foi no meio do podcast isso? Foi. A gente foi falar das viagens dele todas em inglês. Ah, que Mas show. legal, olha o TDAH. Volta aqui pro foco, né? Verdade. Enfim, então agradecendo aí a Experience, ao PEGS, a todo mundo da equipe, o Julian que tá aqui nos gravando agora nesse momento. Falando aí, fala como é que... Quem te incentivou a ter um podcast? Então, olha só que loucura. O meu primeiro convidado... Não, mas antes. Antes, quem foi que te incentivou a fazer o podcast? Foi o PEX. Foi o PEX. Foi o PEX que incentivou. você tá falando do PEX agora. Porque o Bruno Pinay, que é uma pessoa com deficiência, né? Ele é cego. Foi o meu primeiro convidado, aliás, aqui. Ele me convidou para uma imersão em Alphaville. Ele falou, Giovanni, eu quero muito que você vá, eu quero muito que você conheça lá o dono. Eu sinto que você tem algo diferente, você tem uma comunicação boa. Eu acho que pode te ajudar. E o Bruno tinha chamado 15 pessoas para irem nessa imersão, só eu fui. Olha só que loucura. Então, olha só, pessoal, como é importante você ter um foco muito bem estabelecido para conseguir alcançar o que você quer. Então, eu estava ali empenhado em crescer, em ter networking, em expandir mais todo esse universo do Exchange Pass que eu criei. E eu fui o único de 15 convidados que foi. E está no ambiente certo, né? Estando no ambiente certo, exatamente. Aí, fui lá. O Bruno insistiu que eu conhecesse o PEX. Fui lá conversar com ele. E o Bruno conseguiu, para mim, um agendamento na agenda do PEX. Ah, foi? O Bruno falou, Giovanni, já marquei com o PEX a tal dia, tal horário, é só você ir lá. Aí eu vim aqui conversar com o PEX e ele falou, vocês comunicam muito bem, a nossa hub tem mais de 70 podcasts, mas não tem nenhum de inglês. Você estaria interessado em começar? Aí eu falei assim, me dá um tempo. Aí pensei um pouco, pensei na proposta do meu curso, pensei no que eu poderia fazer com o podcast, falei, vou começar. E aí eu comecei o projeto. Exatamente. Um dos motivos por eu ter entrado na sociedade com você foi porque nós se encaixamos na mesma ideia, né? Temos a mesma ideia. Se alguém tivesse aqui no meu lugar, mas que não tivesse tido a vida transformada assim como você, assim como eu, tivemos pelo inglês, talvez não entendesse o que a gente quer levar para as pessoas, cara. Exatamente. Não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Não, tem um propósito ali. Tem, e só... Não adianta falar, cara. Você precisa ter a vida transformada. Você sentir que é o inglês ali, obviamente você é o responsável, mas o inglês é parte do seu sucesso. Então, eu acho que foi isso um dos motivos que eu falei, pô, é isso aí, é o que faz sentido pra mim, cara. Eu sempre falo que eu não consigo vender alguma coisa que eu não consigo comprar, né? Você viu? Isso aí eu aprendi no O Aprendiz com o Roberto Justus, né? Você não consegue vender algo que você não compraria. Então, eu comprei super a ideia, comprei o projeto, comprei o podcast e falei, cara, então é isso que eu quero fazer. E tô muito feliz fazendo.
Poxa, cara, eu fico muito feliz, muito feliz. O cara vai chorar aqui. É. Não, mas é porque eu também tenho essa mesma questão que você. Eu sempre falava que eu era um mau vendedor por conta disso. Porque eu trabalhei em um lugar que eu não vou citar nome, que não cabe, porque eu não vou... Quando você faz um elogio, você cita. Citou os últimos 10 episódios. Né? Ah, não, já sei qual que você vai citar. Mas assim, quando a gente vai falar bem, a gente cita nome, sobrenome e CPF. Quando a gente vai falar mal, pode ter uma percepção só nossa. Então a gente Exato. fala de uma forma indireta. Trabalhei para uma empresa que eu tinha que oferecer um produto para os clientes. Só que eu não conseguia. Por quê? Eu fui experimentar o produto. Experimentei. Falei assim, cara, não vale. Tipo, não vale. É a mesma coisa com um nome e um conceito diferente, mas não vale. E eu tinha muita dificuldade, eu nunca bati nenhuma meta. O meu trabalho não era como vendedor, mas eu recebi uma comissão se eu fizesse um número X de vendas, mas eu nunca... Meu número de vendas era sempre 0. E eu só vendia quando o cliente chegava em mim e falava, eu quero esse assento. Eita. Enfim, né? Enfim. Falava. Aí eu falava, não, o senhor quer? Então tá bom, vou fazer aqui. Fazia lá o procedimento, mas ainda assim falava, cara, não vale a pena. Então quando eu comecei o curso aqui, sendo que eu comecei a planejar o Exchange Pass no final de 2020. No final de 2020, porque uma amiga minha viu um vídeo meu do TikTok, que era eu lendo um teleprompter em inglês, e falou, por que você não lança um curso? E aí eu comecei a trabalhar nisso. E o Exchange Pass só passou a existir em fevereiro de 2023. Olha a distância. Mas isso foi medo, foi insegurança. O Exchange Pass, lembrando que é o Exchange Pass curso. O Exchange Pass curso. Por quê? Era medo, era insegurança, era não querendo enganar as pessoas, era não querendo fazer picaretagem. Então eu nunca comecei antes, porque eu falei, eu não quero entregar algo pra alguém que a pessoa vai ficar tipo, cara... Jogar o dinheiro fora, né? Exatamente. Você tem que ter responsabilidade com o dinheiro da pessoa, cara. Isso eu também eu concordo. Eu, por ter estudado em escola tradicional, eu acho nosso curso muito barato. Eu sei que nós vamos melhorar ele, né? Temos vários projetos aí, mas não é tão simples assim, né? O curso tem 150 horas. Imagine o teacher fazendo 150 scripts de aula, mais a aula, mais a gravação, edição, então é muita coisa. Mas eu sei que a gente sempre fala, né? Que eu falo que o curso é muito barato, principalmente por entregar ali um acompanhamento durante 2 anos. Exatamente. A pessoa só não aprende se ela não quiser, cara. Exatamente. Não, principalmente pelo acompanhamento. É uma aula por semana onde eu tinha que ficar só ali de 40 minutos a 1 hora. Eu normalmente passo de 1 hora na aula ao vivo, eu paro a gravação e ainda deixo um tempo para os alunos fazerem pergunta. Porque tem aluno que quer fazer pergunta gravado e não se importa, tem aluno que prefere fazer no off. Eu paro a gravação pro aluno que não se sente confortável, porque aí eu atendo os 2 públicos, fazer pergunta depois ainda. Fica uma meia hora ali tirando dúvida. Só para as pessoas entenderem, né? Esse acompanhamento ele também vira aula depois, né? Que ele é gravado e você pode revisitar. Exatamente. Olha, o professor me tirou essa dúvida, mas já esqueci. Pelo menos na minha cabeça é assim, né? Entra para um lado, 1 semana depois já não lembro mais. Vai lá e revisita. Exatamente, tá lá tudo gravado na plataforma, passo a atividade para os alunos fazerem. Tradicional você vai ter como revisitar, né? A aula passou, não, passou. A aula passou, já era. Passou. Então isso daí eu acho muito legal que a gente tem, cara. Muito legal. E teacher, voltando aqui ao podcast, nós tivemos vários convidados legais. Muita gente interessante. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Mas muita gente foda. Tivemos. Sério, tivemos cada pessoa ali, tivemos comunicadores, tivemos psicólogo, tivemos a William, que é neurocientista. Neurocientista, exatamente. E sem contar com os nativos inglês. Exatamente, de diversos países diferentes. Diversos ali. Então, vamos lá, teacher. Você se lembra... Não, voltando ali até um pouco, né? Você lembra dos nossos temas? Os temas a gente divide assim, talvez a pessoa não pegue, mas nós temos ali o episódio com tema, né? Temos as pessoas que viajaram, trouxemos pessoas que fizeram ou fazem intercâmbio, né? É o caso do meu irmão, né? Que ele veio para aqui nas férias deles, que ele mora na Austrália. Pessoas que são músicos e o inglês faz parte da vida dela através da música. E tivemos ali vários empresários, tivemos pessoas que... Do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Do financeiro. Bancários. Quem mais? Vamos ver outra área. O meu irmão, no caso, ele era hoteleiro, né? Chama hoteleiro?
Eu acho que é hoteleiro. Hoteleiro, É né? hoteleiro. Trabalha com hotelaria. O Bruno Pinay, que foi o meu primeiro convidado, ele fala sobre acessibilidade e na empresa que ele trabalha, na Gol Linhas Aéreas, ele teve uma oportunidade de fazer uma palestra para um empresário americano que também trabalha numa empresa internacional. E ele me chamou aqui porque ele quer fechar uma mentoria comigo, porque ele vai para Washington em novembro. É. E ele precisa O Bruno estar se comunicando bem. O Bruno é bom, hein? Ele é. O cara é brabo. Então, tivemos também, E olha só, tivemos até na aqueles acessibilidade. irmãos, né? Que um era vendedor internacional. Esqueci o nome dele. Ah, o Renan. O Renan. O Renan e o Pedro. O Pedro, músico. O Renan, ele é vendedor internacional. Ele vende máquinas de corte pra... Por exemplo, essas máquinas que cortam papel higiênico. Né? Parece uma coisa banal, mas, poxa, isso daí é muito necessário pra população inteira. E ele vende pra América Latina, ele vende pro Oriente Médio, ele vende pra parte da Europa. Ele tem um mercado gigantesco. Eu vi o podcast dele, né? Ele vende pra Oceania. Pra Oceania não, eu ia pra Ásia. Ele vende pra Ásia também. Tá vendo? E Tudo depois isso seu se comunicando aluno, em né? inglês. Foi meu aluno. E temos aí também, são divididos, né, por viagem, intercâmbio, músicos, né, mercado de trabalho, aí temos os nativos e os não nativos, que são episódios em inglês, e temos também o grupo de alunos, né. Então são vários temas ali, eu não sei se fica tão claro para quem vai pesquisar, porque já é algo que nós já sabemos, né, por isso que é tão dividido assim, mas se você tá interessado em algum desses temas, cara, você vai achar o episódio lá. Se você não achar ali, manda mensagem pra gente, fala assim, olha, teacher, Carlos, eu quero aqui os episódios de viagem. Eu acho que eu vou fazer uma playlist lá, porque dá pra fazer playlist. Eu vou fazer bonitinho. Catalogar, né? Catalogar o que é de viagem, quais são os alunos, pra quem estiver com dúvida da metodologia, ir lá, olhar, esse podcast dos alunos, e falaram inglês também, né? A Maria falou inglês. É Maria Clara, não é? É, a Maria Clara, o Kaique. O Renan também falou. Não, o Vinícius. O Vinícius falou, o Renan não falou. O Vinícius falou. Mas o Renan também é aluno, né? O Renan também é aluno. Também é aluno. O Diogo não falou, mas também é aluno. Mas todos eles ali estão dando depoimento, né? O Renan até fala que você foi um professor essencial ali no desenvolvimento do inglês dele. Exatamente. Até hoje, aliás, é que agora na empresa dele, como ela é brasileira, ela faz serviço pra fora, de vez em quando eu presto serviço pra ele como tradutor. Então eu traduzo a comunicação pra ele, porque normalmente esse tipo de tradução é um pouco mais específica. Então ele pede ali minha ajuda pra traduzir, às vezes só pra revisar uma coisa que ele fez em inglês. Então até hoje, ainda assim, o inglês ali é uma necessidade latente e sempre vai pra um outro nível. É legal. Tem a Natália, que falou sobre procrastinação. Procrastinação. Também. Eu vi o podcast dela essa semana, que eu fui fazer os cortes no Instagram do Exchange Pass. Aí eu vi o podcast dela. Foi muito interessante, porque eu não tinha... São poucos os episódios. A maioria dos episódios que eu não participei, eu ouvi, né? Mas os que eu participei, eu não tenho costume de ouvir. Mas o dela eu ouvi de novo, né? E, cara, ela falou muita coisa interessante. Falou. Eu quero trazer ela de novo. Muita coisa interessante, cara. Muita coisa. Tem alguns podcasts ali que eu vejo ali, até mesmo, acho que foi o do Phil, que eu fui olhar de novo pra ver o que a gente poderia ficar melhor. Então também tem isso, né? Às vezes a gente vê ali, o podcast poderia ter sido melhor, ou foi muito bom, o que aconteceu de diferente. Eu costumo ver, mas não são todos, não. E o que eu ia falar? Você lembra de quais eram as nacionalidades que já vieram por aqui? Estados Unidos foi o primeiro, que foi o meu amigo, o Rafik. E, gente, o Rafik, eu conheci ele em Manaus, uma viagem que eu estava a lazer com a Luísa. Me conectei com ele lá. Ele voltou para os Estados Unidos. Quando ele voltou de novo pro Brasil, ele veio para São Paulo, a gente se encontrou. Ele vai voltar em dezembro de novo. Eu já marquei almoço com ele. Tá, olha que loucura, uma amizade. E eu também conheci uma britânica, mas ela normalmente, quando ela vem pra cá, ela vai pro Rio. Então ela não consegue vir pro podcast por conta disso. Então foi o Rafik, americano. Aí, nigeriano, Não, mas por ordem. O Rocky, por ordem. Então, por ordem foi o Rafik, depois foi a Lilian. A Lilian. Depois da Lilian. Acho que veio o Jordan e o Jordan e o Rocky, que um é americano e um nigeriano. Aí foi o Ejuku de Uganda. Phil americano o Phil também. Americano. Temos ali já pra vir... O Russan, que é sírio. Eu já falei, ele tá super animado. Tem um iraniano também pra vir. Exatamente.
Teremos, até o final do ano, pelo menos 7 nacionalidades diferentes. Na verdade, eu tô tentando ali, mas tá difícil. Os ingleses, eu tô tentando aí uns ingleses, é que precisa de todo um relacionamento. É uma conquista, né? Mas tem uns ingleses ali que estão pra vir, cara. E o pior que eu esqueci como é o nome dela. A Jade. A Jade é a britânica. Ela falou, super toparia participar do podcast pra me ajudar. Porque eu ajudei ela. Ela passou um perrengue lá. Porque assim, o mesmo perrengue que a gente passa por não falar inglês em qualquer país praticamente que a gente sai aqui da América Latina, que a gente vai ter que falar o inglês pra se comunicar, ela enfrentou o problema quando ela veio pra cá. Sim. Ela não sacou dinheiro. Aí ela não sabia como perguntar pra alguém onde ela tinha que ir pra conseguir sacar dinheiro. Aí o cara que... A gente tava num passeio de barco, o cara tava explicando pra gente e tudo mais, e ela não tava entendendo, porque o cara tava falando em português. E aí eu tava traduzindo tudo que o cara falava, eu traduzia pra ela. Aí a gente chegou numa tribo indígena, eu também fui traduzindo tudo que o cara tava falando, emprestei dinheiro pra ela. E, gente, olha só como é bom. Por exemplo, agora eu já tô fazendo alguns trabalhos pra ganhar em dólar também. E o inglês me ajuda muito porque você tem que entender do mercado americano como que funciona a cultura deles. Porque você fala assim, eu posso traduzir a página. Beleza, você traduz a página. Só que a cultura, como que você entende? Aquela comunicação, porque você sabe que assim, entendendo a cultura, você aprende bem melhor. Eu emprestei, se não me engano, foi R$125 pra Jade. Ela me devolveu 25 libras. Tá vendo? Eu falei, caceta, mano. Fez que errado, tristeza. podia ter cobrado 125 euros. Elas por elas. Nossa. É brincadeira, foi uma piada, Né? foi uma piadinha, tá? Mas enfim, olha nós só não como é somos bom, né? A gente, sei lá, pra quem quer ter uma renda, trabalhar no exterior, ver alguma plataforma online, o inglês Exato. ajuda pra caramba. Exato. E também ali, a não ser as pessoas, né, que são desses países diversos, até legal falar, né, que cada pessoa que veio aqui de países diferentes contou uma história e uma experiência totalmente diferente, né? Então isso é muito interessante. E temos aí as pessoas que já foram para diversos países. Tivemos pessoas que já foram para os Estados Unidos, tivemos pessoas que já foram para a Austrália. A Thalita, ela foi pra Finlândia, não era? Islândia, se não me engano. Islândia. A minha terceira convidada, a Larissa, A ela foi pra Larissa. África do Sul. Além de Turquia Não, e outros países. Exatamente. Foram 10 países. É um podcast até interessante que ela fala, né? Que ela foi barrada na Turquia. Que ela Exatamente. Foi deportada, não me recordo. Não, ela não foi só deportada, barrada, mas não ela, é? ela teve que ficar um tempinho ali na imigração. Ela perdeu umas horas ali na imigração. Então, tivemos a Bruna que veio da Nova Zelândia, que morou em Dublin, que morou na Itália. E, gente, é que é difícil um exemplo, você quer conhecer... Da Nova Zelândia vai ser interessante, porque a Bruna fala muito da Nova Zelândia, o Paulo e eu também falamos muito ali da Austrália, a Thalita fala muito da Islândia, mas se você quiser ali, sei lá, quero saber um pouco, não sei, quem é que foi pra Londres? Foi o Thiago, você, obviamente, né? Não, você foi pra Eu Liverpool, fui pra né? Liverpool, eu passei por passou Londres Londres. também. O Diogo ficou em Liverpool, mas ele também foi pra Foi Londres. pra Londres. Lembra do Thiago, o consultor? Lembro! Ele também, eu também vi o podcast dele recentemente, né, pra fazer os cortes, e ele foi pra Londres, né? Então, você quer saber de algum desses países, dá uma fuçadinha lá que você vai encontrar. Você vai encontrar alguém. Você vai ver o que todo mundo fala de semelhante, de perrengue ali, né? Não digo nem de perrengue, mas de entender a cultura, de entender o inglês. Então, é muito interessante. Tem muita gente, tem muito conteúdo interessante. Não sei se são mais de 50 pessoas, mas são um pouco menos, né? Porque tivemos alguns episódios que fizemos só nós dois, Exatamente. você sozinho. Mas tem ali uma média de 40, 45 pessoas ali de convidados, cara. Exatamente. Aí fica fácil de achar também, porque a gente coloca pelo menos no tema ali, né? Verdade. Algo sugestivo. Okay. Verdade, né? Tem na descrição a gente coloca isso. É a pessoa colocar Exchange Pass lá e o local que quer procurar, talvez vai encontrar. Vai encontrar, porque tá no geralmente, título. Não, você coloca na descrição. É verdade, você coloca na descrição, tal pessoa foi pra tal lugar. Isso é interessante. Tá vendo como é que o SEO funciona? Show. Isso é interessante. E aliás, né, quem quer saber da Austrália, o episódio com o Carlos foi o episódio mais assistido do canal até hoje. Foi. Não teve episódio mais assistido. Tem muita gente na família. Tem muita gente na família, cara. Saiu da curva. É interessante, né? E da Austrália tivemos vários. Tivemos o Dani, né? O Canguru Uber. Sim. Ele falou da Austrália, foi eu, o Paulo. A Bruna também morou na Austrália, ela morou 1 ano e pouco na Austrália. A Vanesca. A Vanesca também. O cara lá do intercâmbio, é Thiago também, né? O Thiago. O Thiago morou. O Thiago foi pra muitos. Pronto, tá ali, ó. A gente foi fazer hoje a relação
dos nossos possíveis clientes, né? De pessoas que entram em contato com a gente. E eu puxei uma lista de mais de 80 pessoas, né? Das últimas conversas. E, não sei, uns 20 ou mais 25% deles estavam querendo intercâmbio, né? Porque a gente lá no CRM coloca assim, é inglês para trabalho, para o dia a dia ou para intercâmbio, né? E temos muito, né? Eu te mostrei, né? Hoje lá, a quantidade que quer para intercâmbio. Tem um podcast, o Thiago falando tudo sobre imigração, sobre intercâmbio. Nossa, aquele podcast foi super interessante. Foi super interessante, né? É interessante que ele conta a história dele de como ele começou a trabalhar com intercâmbio e como que ele trabalha até hoje com intercâmbio. Falando nisso, se você é uma agência de intercâmbio e quer nos patrocinar, manda uma mensagem. Por gentileza. Queremos uma agência de intercâmbio. A gente sempre tá falando sobre inglês, sobre intercâmbio, sempre recebendo pessoas que falam sobre intercâmbio. Então, às vezes, até a gente vai falar sobre a sua marca, sobre a sua empresa aqui, mas indiretamente, em alguns episódios, a gente vai falar toda hora sobre intercâmbio. Então, exatamente. Nossa, ajuda muito nesse sentido. Exatamente, né? Além dos 14 mil seguidores no Instagram. Que cada vez mais cresce. Cada vez mais cresce. E a gente tá expandindo aí. Tem mais uma rede social aí no Instagram, no TikTok. Eu queria saber mexer com threads, mas dá um trabalhinho. Eu criei já a página lá, mas não é de vídeo, né? É tipo como se fosse um Twitter, né? Da vida. O X antigo Twitter. Então essa rede social é difícil. Exatamente. Mas é legal, cara. Já veio muita gente interessante, né? Uhum. E temos pessoas mais... Falando nisso, vamos falar do futuro. Lembra que a gente tem uma proposta de fazer aqui um podcast? Colocar 2 pessoas... Sim! Nós temos uma proposta muito legal. Eu não sei se vocês conhecem. Vou até pegar a referência do Achismos, do... Como é o nome dele? Do cara que faz o Achismos? Eu não lembro. Não lembra? Não é o Petri, não? Não é o Petri. Mas o Carlos vai buscar aqui. Tem um programa chamado Achismos, onde, por exemplo, ele é brasileiro, aí ele chama um cara da França, que é até um comediante, esqueci o nome dele também, e um cara da Angola. E eles começam a falar sobre a diferença cultural de um pro outro. Então, um dos nossos projetos é trazer aqui pessoas que foram para países diferentes, só que agora com o foco de falar sobre as diferenças culturais, diferença de comida, diferença de comportamento. O Meirelles. Isso, Maurício Meirelles. Até pra você, por exemplo... Eu não sabia que o podcast dele chamava Achismo. Eu já ouvi esse podcast, eu nunca prestei atenção. Então, muito legal. E aí, às vezes, por exemplo, você não sabe qual país você vai. Ou, por exemplo, eu sempre quis ir pro Canadá e, de repente, fui pra Inglaterra, mudei. Então, às vezes, a pessoa tá muito insegura. Tivemos alguém também que morou no Canadá que veio aqui. Que fez intercâmbio foi o Vinícius. Vinícius, meu aluno, foi. A Jussara ficou 3 meses no Canadá. A Jussara também ficou 3 meses no Canadá. Acho que só esses 2 do Canadá, né? Queria mais gente do Canadá. Então, queremos um canadense também, né? Queremos um canadense aí, se puder vir, vai ajudar bastante aqui a agregar e transformar a vida de quem nos assiste. Mas enfim, a gente quer fazer esse quadro pra você que às vezes está em dúvida, não sabe exatamente pra qual país você vai, ou decidiu, mas assim ainda se sente um pouco inseguro, então a gente acaba de uma forma extrovertida e indireta falando pra vocês a característica de um país e do outro, pra que você possa decidir e se divertir também assistindo o podcast. Exatamente, a gente pode fazer aqui uma mesa onde foi você pra lá, pra Inglaterra, o Carlos na Austrália, alguém que já foi pra Dublin, alguém que já foi pra outro país, e a gente colocar cada um os pontos positivos e negativos, né? Todos os países têm um ponto positivo e negativo. Então, isso é muito interessante. E também, não sei se eu já te comentei, eu estava conversando aqui com os meninos no backstage, e a gente estava falando sobre fazer episódios exclusivos, fechado. Ele falou, por que vocês não fazem membership que nem o Flow faz? Uma boa. E aí você traz uma galera assim, legal. Por que não sabe? Aqui a gente temos uma plateia que deve ter ali uns, não sei, mais de 10 assentos, né? Então... tem exatamente 10 assentos. 10 assentos, né? Então, trazer e fazer um episódio assim diferente. Exatamente, né? Você Quem pode é membro, às vezes pode participar aqui. Então, isso aí tá interessante. Só que eu acho que a gente precisa bater... O pessoal precisa ajudar a gente no número de inscritos pra gente poder abrir essa questão dos membros. Isso é legal, cara. Então, se você ajudar a gente a bater essa meta, nós traremos, né? Nós traremos foco no inglês, mais... o foco no inglês. Não, mentira, tem que falar português bem também, viu, gente? Eu me esforço pra isso.
nós traremos aqui também muita inovação a partir disso. E uma coisa que a gente vai continuar trazendo é pessoas de diversas nacionalidades, como vamos trazer um sírio e um iraniano ainda esse ano. Né? Então, qualquer nacionalidade assim, diferente, que falar inglês, e a gente puder trazer aqui, para nos desafiarmos, para cumprirmos com o nosso propósito, porque falar inglês é falar com o mundo e não com um país específico. Porque a gente não estuda, eu não estudo vários sotaques diferentes, nem dá. Não. Tipo, isso cansaria. Eu tava assistindo o podcast da teacher Karina Fragoso, o Speaking Brazil, e ela tava com o professor Rodrigo. E ele ficou 10 anos treinando para ter o sotaque parecido com o sotaque de do Texas. Só que toda hora ficam jogando ele pro Alabama. Mas de qualquer forma... Qual é o nome daquela professora que imita? Eu esqueci, a da Fluence. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Então é um esforço muito grande para você, assim, interiorizar um sotaque específico e conseguir repetir ele com maestria. Então você estudar para um sotaque vai muito tempo. Então imagina estudar para vários sotaques diferentes. A gente estuda inglês, eu ouço podcasts em inglês, eu leio livros em inglês, eu consumo conteúdos em inglês, né? Então acaba vindo. Mas eu ainda tenho aquela mesma opinião, e eu duvido que eu mude de opinião com relação a isso. Uma coisa muito forte. É a premissa do curso, aliás. Quem fala inglês fala com o mundo. Exato. Você fala inglês, você fala com o mundo. Para você que também quer entender um pouco sobre o sotaque, pega duas pessoas que são nativas, né? Pega o podcast, o Phil não fala inglês, né, no podcast dele, né? Mesmo ele sendo brasileiro-americano, né? Mas o Jordan e o Rocky, e pega do Educo. Os dois os dois são nativos do inglês, né? O Educo, no caso, é língua oficial, né? Sim. Não é a primeira língua, mas é a língua oficial. Mas é a língua oficial, então ele fala o inglês. E o inglês dele, super entendível. Super entendível. Tranquilo. Muito fácil de entender, principalmente por ele falar muito calmo. Ele fala muito devagar. Então esse episódio é maravilhoso para você que tá começando inglês, que quer pegar o inglês. Eu achei o inglês dele limpo e devagar. Então isso é interessante pra você saber que é sotaque. Quando a gente trouxer um inglês, a gente vai fazer um cortezinho para as pessoas pegar um pouco de cada um. Exato, vai ser muito show. Fazendo uma breve pesquisa aqui, teacher, com nossa audiência, me diga aí o que vocês acham dos podcasts, dos episódios que nós fazemos totalmente em inglês. Se vocês gostam, se vocês não gostam, se tá faltando alguma coisa. Eu sei que a gente não coloca a legenda ali, mas o próprio YouTube coloca. Tem uma opçãozinha ali de closed captions, então se você clicar lá, ele vai transcrever toda a nossa conversa. Mas se você estiver tendo dificuldade, você avisa pra gente que a gente coloca a legenda e tudo. Mas diga aí o que vocês acham. Exatamente. A gente tem essa dúvida, né? Se é bom, se é ruim, a gente não... ruim não é, obviamente. Ruim não é. A gente não vai parar de fazer podcast só em inglês, mas como que a gente pode facilitar pra vocês, se caso for necessário. Porque como isso não é uma totalidade, é uma exceção, né? Foram 4... Não, foram mais. Eu acho que 10% talvez dos nossos episódios foram em inglês. Sem contar os que foram meio a meio, né? Exatamente, sem contar os que foram meio a meio. Exatamente, até com a Thalita da Islândia a gente falou metade do podcast em... É verdade, o início foi em inglês. Foi em inglês, exatamente. O início foi em inglês. Com o Paulo também. Quem mais a gente falou? Aí eu falei com o Vinícius, meu aluno, e a... verdade, a Maria Clara. A Maria Clara, o Kaique... Também foi uma parte em inglês. Mas teve o Eli agora também. O Eli aí, o que você falou, exatamente. Outra inovação que nós vamos trazer, só que aí não pro podcast, mas já pro curso, é a utilização de inteligência artificial para ajudar você nas aulas. Porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela ajuda você? Ela ajuda. Mas se você continua estudando de forma passiva e indireta, na verdade o que você está fazendo é só se enganar. Porque na hora que você não tiver ela ali para te ajudar e você precisar tirar alguma dúvida ou falar inglês, isso daí não vai ajudar você de forma alguma. Ou se você tiver numa situação em que você está numa pressão no seu trabalho, você precisa mandar ali um documento ou algo do tipo, e você ainda está na dúvida e precisa toda hora ficar consultando algo, isso daí vai aumentar o seu nível de ansiedade e não vai te ajudar. Exatamente. Então a inteligência artificial ela vem para facilitar o modo que você aprende inglês de forma ativa. Estudar de forma ativa é o que a gente também ensina aqui no Exchange Pass, não estudar de forma passiva. Porque você não está aprendendo inglês porque está estudando de forma passiva. Então eu ensino isso aqui. A gente vai trazer essas inteligências artificiais. Eu estou estudando essas inteligências artificiais para colocar dentro dos módulos para que a gente tenha um desempenho cada vez melhor dos alunos. Cada vez melhor. E eu estava assistindo um outro episódio do podcast da Karina Fragoso, o Speaking Brazil, e estava ela com uma teacher da Fluency.
Esqueci o nome da teacher da Fluency que estava com ela. E elas falaram, né, sobre o desafio delas de gravar aula, porque as duas gravaram um curso de inglês delas quando elas eram mãe, elas estavam amamentando. Então elas falavam, né, sobre diversos problemas que elas tiveram, dormir no estúdio, de em um dia conseguir gravar só 7 aulas, porque tem o roteiro, a gravação, erro, edição. Então, assim, gente, pra eu gravar uma aula pra vocês, leva muito tempo pra fazer de uma forma profissional e não de uma forma porca. Mas é pensando bem no script que eu vou usar, nos exemplos que eu vou usar, no que eu vou deixar de vocês pra atividade depois, o modo que eu vou me comunicar, a melhor forma de explicar. Então isso demanda muito tempo e muita energia. Então, e detalhe, com um monte de iluminação ligada assim pra mim, um calor tremendo numa sala onde eu nem tenho ar-condicionado. Aí a gente faz live ao vivo, toda live é ao vivo. Nós fazemos uma aula ao vivo, uma live no YouTube toda quarta-feira, no nosso novo projeto, Todo Mundo Odeia o Inglês. E na última aula, eu não liguei a iluminação, porque tava um calor horrível. Eu falei, cara, eu não vou fechar a janela e ligar 3 iluminações voltadas pra mim. Eu vou desmaiar no meio dessa aula. Aí eu fiz a iluminação. Mas, assim, ao nível de profissionalismo, a gente tem microfone, a gente tem uma webcam, que é uma das melhores webcams do mercado. Então a gente tá investindo muito em estrutura para que fique melhor para você visualizar também. Exatamente, né? O foco é poder entregar a melhor qualidade para vocês, né, cara? Não é só entregar qualquer coisa. Não quer dizer que quem não vai entregar com a melhor qualidade não vai entregar algo bom. Mas a gente sabe que a sofisticação do mercado, cara, quem é muito mais ou menos fica para trás. Então a gente quer entregar realmente o melhor, cara. E tinha até um ponto que eu ia falar, teacher. Nós estamos aí tentando trazer pessoas grandes aqui pro podcast, né, cara? Já trouxemos o William, é uma pessoa muito influente, né? Exatamente. Ele é grande. A gente tá tentando trazer aí pessoas maiores, né? Mas nunca fugindo do nosso propósito, que é a transformação que o inglês faz. E essas pessoas grandes, pelo menos que a gente tá conversando, né? Talvez seja esse iraniano, talvez não, que já tá certo. Elas tiveram a vida impactada, né? Elas Exatamente. São bem tudo impactado pelo inglês. hoje, Exatamente. mas elas tiveram a vida impactada. E esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, essas pessoas grandes que a gente vai trazer, como o Carlos falou, vai ser para agregar aqui pra gente, como sempre, esse é o nosso foco. Mas como o Carlos também mencionou, não esquecer de quem tá aqui com a gente. Então, poxa, um aluno aprendeu, ele tem disponibilidade de vir, ele vai estar sentado aqui. A gente não vai, né, ficar num nível que vamos só trazer, então, uma patota. Negativo. Tanto é que os primeiros convidados foram alunos. Exatamente. Então, e a gente já trouxe, né, o Alessandro Negão, aqui que tem 700 mil inscritos no Instagram, 80 mil no Instagram. A Aline, né? A Aline Kramer. Exatamente. Esqueci o nome, perdão. Que fala sobre procrastinação. A Natália Tezelli. Ela tem, acho, quase 20 mil seguidores. Ela dá muita palestra. Pelo que ela faz, Pelo que ela faz, exatamente. Pelo que ela faz. E então, pra vocês, né? Vocês querem alguém aqui, alguém que vocês acham interessante, mande o contato da pessoa ou vai lá no perfil da pessoa e fala sobre a gente. Fala, tem um podcast aqui muito legal de uns caras assim que tem um projeto muito inovador. Por quê? Porque o nosso podcast, eu fui ver quando a Karina Fragoso colocou o primeiro episódio dela. Tem 10 anos. Não, no podcast. Do podcast. Isso, o podcast, o nosso é o primeiro podcast de inglês do Brasil. Por quê? O dela é mais novo? Não, o nosso é o mais novo. Não, peraí. O nosso é mais velho, o dela é mais novo. É? Sim, eu fui dar uma olhada. Que interessante, né? Eu fui lá, falei, deixa eu ver no canal dela. Ela tá fazendo há tanto tempo. Falei, não, comecei em setembro, ela começou uns meses depois, mas se eu não me engano foi já em 2024, não foi 2023. Tá vendo? Então o primeiro podcast de inglês do Brasil é o nosso. Vamos confirmar essa informação aqui e a gente coloca pra vocês, Exatamente. Né? Mas exatamente. Assim, podcast... voltado pro inglês. Voltado pro inglês. Eu não, procurei e não achei nenhum outro. Falando em podcast, até esqueci, né? Que nós trouxemos os nossos amigos, o Rafa e o... do Suco Podcast, né? Exatamente. O Rafa e o Isaías, né? Exatamente. Trouxemos até pessoas com os mesmos objetivos, né? Mas ali com ideias diferentes, né? Ou, quer dizer, com ideias semelhantes e objetivos diferentes, né? Porque o podcast deles é mais pro público aberto, o nosso é um pouco mais nichado. Exatamente, mas foi uma conversa bem legal. A gente trouxe o Mike, que fala... O Mike, você precisa ajudar a gente com as IA, que o Mike, ele tava estudando bem legal pras IA, então... Por favor, Mike, ajude a gente. Ele é educador físico.
né? A gente tinha parado um pouquinho as aulas, que eu tava dando aula pra ele, a gente vai voltar agora essa semana. Eu volto às aulas com ele. Cirurgia, não foi? Ele passou por algumas coisas aí, a gente vai voltar às aulas de inglês agora essa sexta-feira com ele. E o Mike é educador físico. E aí você fala assim, poxa, mas o que tem a ver com inglês? Pra você estar bem fisicamente, você precisa ser uma pessoa regrada. Pra estar bem fisicamente, do modo que você quer alcançar, você também precisa ser uma pessoa regrada. E muitas vezes você não estuda inglês porque você tem tempo, mas você não tem disposição, você se alimenta mal, você não pratica exercício, e aí você não tem energia. Quando você corrige esses pontos aqui, você tem energia pra estudar inglês. Exato. Olha só a minha conta meme da Nazaré. Eu já imaginei isso, né? Ali. O Giovanni na casa Fazendo as dele com aquele conexões. quadro cheio de fotinhas, linhas vermelhas assim, cruzando. Exatamente, pra trazer alguma coisa diferente ali pra nossa audiência. Exato, cara, exato. Lembrando mais uma vez, pra você que quer ter a vida impactada pelo inglês, ou você que já estudou inglês antes, que temos várias pessoas que estudaram inglês antes, mas desistiram ali por alguma razão, volte aí que temos o Exchange Pass ou a nossa mentoria aí, que a gente ainda não definiu o nome, mas nos próximos episódios nós falamos, né? Exatamente, meus queridos. Então, se você quer ter a vida impactada ainda esse ano, Teacher, né? já que nós estamos acabando e nós temos aquele ritualzinho, Ah, sim, perfeito. fala aí, o que você diria pra alguém que ainda não fala, que não estuda inglês? Se você ainda não estuda inglês, você está negligenciando uma necessidade latente que você tem. Porque hoje no Brasil, a informação ela já está muito mais democrática para todo mundo. O acesso à educação talvez não, mas a informação está. Então, às vezes, tem pessoas que não têm celular, mas elas têm coleguinhas que têm, elas têm uma televisão. Hoje em dia o mundo já está muito mais globalizado e cada vez mais o mundo melhora. Só que não adianta o mundo melhorar e ficar muito mais conectado se você não se conecta com o mundo. Então, se você quer oportunidades para conseguir se expressar melhor, você precisa do inglês. E aí, o que o Carlos nós fizemos? Nós democratizamos o máximo que nós pudemos o acesso à comunicação. Então, nós temos aula no YouTube de forma gratuita. Então, você não lá... tem dinheiro pra comprar o Exatamente, se curso, você não tem dinheiro, você tem ali. Então, você consegue já começar o seu aprendizado do inglês, ter ali um caderno, uma caneta e anotar as coisas que nós ensinamos. Agora, se você quer dar um próximo passo, aí nós temos o nosso curso. Workshop. O workshop, aliás. Vamos começar steps por vamos step. começar step por step. Você fala assim, poxa, eu não tenho muito dinheiro para investir no curso de inglês agora, Giovanni. Eu tô totalmente assim, desestruturado. Nós temos o nosso workshop, onde tem 7 módulos, que é um módulo para cada dia da semana. E eu faço uma chamada ao vivo com todos os alunos. Tá? Na verdade, eu vou falar até que são 2 chamadas, porque em uma chamada só eu não consigo entregar tudo. Eu tô fazendo 2 agora. Olha só que legal. Então, um bônus pra você. Só que na chamada ao vivo, eu não dou uma aula. Por quê? Já tem 7 aulas gravadas. Se eu der uma aula, vai ficar elas por elas. Eu compartilho a minha tela com você e eu finjo que eu estou aprendendo inglês também. Eu falo pra todo mundo do workshop pegar papel e caneta e simular como se eles fossem alunos. Então, ó, eu vou ensinar vocês a estudar na prática, cada um dos dias. E eu vou passando um checkzinho de tudo que eu vou ensinando para os alunos. Então, olha só como fica uma forma muito mais interativa de aprender inglês, muito mais real, muito mais mão na massa, tá? Não é só, vou espelhar minha tela e vou explicar para vocês o inglês. Não, eu falar, pega o papel e caneta que a gente vai estudar junto. Então, tem uma pegada diferente por um preço irrisório. Troco de pinga, R$47. É um McDonald's. É alguma coisa que você se privou de comprar. E você, até que não tem muito acesso a esse tipo de coisa, poxa, é alguma coisa ali que você negligenciou em um mês só, tá? Os outros 12 você vive sua vida, os outros 11 você vive sua vida de maneira normal. Então você tem isso. Você tem, depois disso, o nosso curso Beabá do Inglês, onde tem ali aulas completas do básico. Eu quero, assim, ó, eu quero saber bem o básico, porque eu falo que o aluno, que ele é fluente no básico, ele consegue se dar bem em diversas situações, porque ele sabe os conceitos básicos que ele precisa saber do idioma, como negar, como fazer pergunta, como usar ali os tempos verbais, os principais. E eu explico isso de uma forma muito leve. Para quem é um pouco mais técnico ali, gosta de uma coisa mais gramatical, eu mostro a estrutura. Para quem não, eu mostro ali também de uma outra vertente, de uma outra forma. Por isso que eu demorei um pouquinho até para gravar as aulas, porque eu quis agradar os dois públicos. Quem gosta de uma estrutura, eu gosto da estrutura gramatical. E a pessoa, não, eu quero saber como é que fala, como é que eu vou escrever. Eu mostro dessas duas formas, de uma forma que a aula fica coerente. E isso por R$197. Olha só que valor pequeno. E nós ainda temos lives mensais lá. Então, você, uma vez por mês, vai ter chamada ali comigo pra gente poder tirar as dúvidas, além do suporte ali dentro da plataforma do curso. E, no final, nós temos o nosso curso Exchange Pass,
Que aí, nossa, é o curso dos meus sonhos. Cara. É o curso, assim, que os outros eu dou muito a minha alma, mas esse daqui, como ele tem muito mais conteúdo, eu dou, assim, um nível de entrega maior. Então, toda semana nós temos raras exceções, quando tem que ter uma remarcação, mas, assim, nós temos aula praticamente todas as semanas do ano. Você tem aula ali no Exchange Pass, a não ser que seja final de ano, né? A gente não tem aula no final do ano, mas a gente tem aula ali toda semana, tem atividade, tem grupo de aluno, eu passo atividade a mais pra vocês. 2 semanas atrás, eu passei aqui pros alunos um cronograma de estudo. Então eu fiz a chamada ali com eles, estabeleci um cronograma de estudo pra colocar pra aquele grupo, pra eles seguirem. Então ficou uma coisa muito fantástica. A gente vai implantar agora a inteligência artificial. Então no nosso próximo lançamento do curso, ele já vai estar com um preço maior, ele já vai estar com um número maior de aulas e também com um nível de entrega gigantescamente maior pra você. Então acreditem, isso daí é de outro mundo. Então se você não fala inglês, você está se excluindo do mundo propositalmente, porque se você está aqui, você sabe da importância do inglês. Então você está se excluindo do mundo, você está perdendo oportunidades e também você está se isolando da globalização, que é algo muito importante hoje em dia. Tá vendo? Tem muito mais o que falar. Exatamente. É isso. E pra mim, galera, para eu... Ah, não, pra mim, aí vírgula, tá certo pra mim. Aí vírgula para eu, porque eu queria ser redundante. É algo mais simples e é algo que eu fiz e é algo que eu já falei aqui também, que é sobre sorte, né? Eu fiz a minha sorte. Eu me preparei, eu estava preparado e eu corri atrás da oportunidade também, né? Porque se eu não tivesse falado com você, eu não teria o nosso projeto. Uhum. Então, eu me preparei, eu olhei as oportunidades que estavam à volta e eu estava no ambiente correto. E o inglês fez parte de tudo isso. Então, você quer a sua vida mudada, você quer morar em outro país, você quer ter um trabalho melhor, você quer fazer viagens, né? Você não quer morar, mas quer fazer viagens, esteja preparado, esteja aberto a novas oportunidades e esteja no ambiente correto. Então, é somente isso aí que eu falo para vocês. Eu gostaria de terminar, então, esse episódio agradecendo a você que ficou aqui com a gente. Esse projeto só existe porque você continua nos dando audiência, nos dando o seu tempo, investindo na gente. Eu gostaria de agradecer ao Carlos, porque sem ele aqui, o meu projeto estaria muito desestruturado, eu estaria com certeza penando muito mais para concretizar e realizar tudo que eu venho conquistando até agora. Então ele é parte extremamente importante de todo esse projeto, então muito obrigado pelo voto de confiança e por estar aqui comigo. E muito obrigado pelo projeto e deixar eu fazer parte dele. Ah, imagina, querido. Que final lindo. Então, e muito obrigado para você que continua nos seguindo, que continua compartilhando, porque nossos números estão crescendo. Exatamente. Estão crescendo, então quer dizer que você aí tá dando também todo o seu suporte pra gente. Comecei no Instagram com 800 seguidores, 14 mil. Comecei aqui com 0 inscritos, agora eu estou com quase 1.000. Né, sem falar nas outras mídias que a gente trabalha, que eu nem sei os números de cor. Então, muito obrigado a você que está aí do outro lado. E que venham mais outras comemorações de 2 anos, 3 anos. Como é que fala mesmo? Anniversary. Anniversary. Né? Mais anniversaries meu ainda. inglês é diferente, eu tenho outro sotaque. Né? Então, é isso, meus queridos. Muito obrigado por estarem aqui. Valeu, feliz 1 ano para nós todos, inclusive vocês que estão aí, porque vocês fazem parte disso. Até o nosso próximo episódio e tchau. See you guys. Bye bye.